Bruno me mandou o seguinte: hoje vejo muitas indicações de alterações de currículo, uns para modelo tradicional e outros para uma versão colorida, com fotos e tudo mais. Legal, boa pergunta, Bruno. Então vamos lá. Realmente, ó, São Paulo, Débora de São Paulo. Débora, tá frio aí? Me conta, o povo de São Paulo hoje de manhã disse que estava frio aí em São Paulo. Aqui não tá, não. Vamos lá, pergunta muito relevante aqui do Bruno, que é o seguinte: vejo muitas indicações de alteração de currículo. Uns falam que é para manter o modelo tradicional e outros falam que é para ter a versão colorida, ali do Canva, né? Normalmente é o Canva que o pessoal usa. Mais colorida, com fotos e tudo mais. Qual é a minha recomendação? Minha recomendação é a seguinte: a Paloma falou que tá frio em BH. Tá frio em BH aí também para você, ô Edson? Natália, seja bem-vinda, Nath. Chegou aí no TikTok, muito bom. Tá um friozinho, sim. Até eu que sou calorenta, tô de blusa. Olha, ixi, Lele, então eu ia estar toda encasacada. Vamos lá. O que eu vejo, Bruno? Bruno, só para você entender, tá? Eu acho que é a primeira vez sua aqui. Eu vou responder olhando para frente para poder facilitar um pouco a vida do meu editor. Mas de vez em quando eu dou uma olhadinha para cá também, tá bom? É só porque senão meu editor depois grava, eu cortei e fica um negócio meio esquisito. Mas vamos lá, eu vou ficar num like. Versão tradicional do currículo versus versão colorida. Eu vou falar qual é a minha preferência, tá? E o que eu entendo, profissionais de RH que estiverem aí podem complementar a minha resposta também. O que eu vejo como mais interessante, tá, Bruno? O meu ponto é o seguinte, ó, a Tabata falou que tá sol com vento em São Paulo, aqui só tá o sol. Fábio, obrigada por me seguir, tá bom, querido? O que eu vejo, tá, Bruno? Depende da sua área de atuação. Então, já me escreve aí qual é a sua área de atuação. Por quê? Se você for de uma área que hoje é de marketing, é uma área que tem aí. Gente, a obra, ó, começou. É só assim, cara, eles estavam num silêncio absoluto. Aí fui eu começar a live, começa. Deixa eu botar o fone para facilitar a vida de vocês. Bom, seguinte, o que eu vejo, tá? Para algumas áreas, Bruno, que aí me responde aí qual é a tua área, para algumas áreas que o foco da área são questões mais ligadas à criatividade. Então, por exemplo, área de marketing, área de design, área de eventos. Quais áreas mais a gente pode ter aí de criatividade? Arquitetura. Eu vejo que são áreas que são legais da gente colocar, de repente, um currículo colorido, mais dinâmico. Por quê? Porque eu estou contratando uma pessoa que tem como propósito ter esse viés. Você concorda comigo? Então, faz sentido eu entregar algo assim. Agora, você está me dizendo aí que você é da cadeia de suprimentos. Você me assistiu? Você chegou como aqui em mim? Só para saber. Ah, e o X também, né, que é o pessoal da parte de design para comprar sites, aplicativos e tudo mais. Realmente, Levi, são áreas que se eu colocar ali um colorido, legal. Para outras áreas, eu não acho que isso faz a diferença, entendeu? Até porque qual é o meu problema, qual é a visão que eu tenho, o meu incômodo com os currículos coloridos e com foto. Primeiro, currículo com foto não, gente, a menos que você queira ser vendedor de loja. Se você quiser ser vendedor de loja, você bota foto no currículo. Se você não quer ser, não faz diferença, gente. Você não vai modelar em lugar nenhum. Ah, mas por que para vendedor de loja precisa? Porque a pessoa precisa esteticamente, visualmente, incorporar o que ela é, o estereótipo dela, à imagem da marca, gente. Não tem jeito, tá? É assim que funciona. Mas se eu não vou trabalhar com a minha imagem, eu acho bobeira. E aí eu prefiro um currículo tradicional. Por quê? No currículo colorido, você acaba tendo muita frufruzada em volta do currículo e, consequentemente, você não consegue ter espaço para colocar detalhadamente algumas coisas que são importantes. Ou vai ficar um currículo gigante, né? Porque usa aquela tarja lateral, uma série de coisas assim, é uma estrutura muito diferente e que, quando eu vejo, ela não consegue ser tão convergente com o critério do algoritmo dessas redes sociais que a gente tem falado aí há muito tempo. Então, só para repetir, a galera. Vou tirar a foto do meu. Tira, Paloma, pelo amor de Deus. Não é para ter, tá bom? O que acaba acontecendo, gente? Vamos lá relembrar para quem já está me assistindo há mais tempo, vai ouvir de novo.
Mas, beleza, gente, a gente está aqui para também falar com quem está vindo pela primeira vez. Vamos pensar o seguinte, hoje, quando você coloca o teu currículo, você coloca num sistema. Então, você vai lá, se cadastra num sistema ou sobe o currículo num sistema. O que esse sistema faz? Ele faz uma varredura do seu currículo e faz uma associação das palavras-chave. Quais palavras-chave têm mais sinergia, quais não têm, quais estão iguais. Então, elas te posicionam num ranking de aderência à vaga. No currículo muito colorido, inclusive a recomendação é que use uma página só. Então, em uma página só, você tem que falar todas as suas experiências profissionais, aí falam para colocar competência e tudo. O que acaba acontecendo? Você precisa ser muito, muito, muito conciso. Quanto mais conciso você for, menos você dá a chance de pegar e ter aí a possibilidade de fazer cruzamento com palavras-chave. Eu estou falando que, então, você tem que ter um currículo de 10 páginas? Não, porque você não é um livro. Você pode até escrever um livro, mas seu currículo não é um livro. Mas seu currículo precisa ser estratégico. E eu não acho que alguém vai te chamar para uma entrevista porque o seu currículo está colorido. Até porque, na grande maioria das empresas grandes e sérias, as empresas têm sistemas. Então, você vai ter um puta trabalho para montar o raio de um currículo coloridão para, na primeira empresa que você se candidatar, mandar você preencher tudo num sistema. Então, acho bobeira, tá bom? Acho que para equipes de design talvez possa fazer algum tipo de relevância. Eu vou ler até aqui a opinião da Tabata. É Tabata, né? Ou é Tabata? Acho que é Tabata, né? Já vi algumas opiniões de que CV com caixas de texto construídos em ferramentas, como, por exemplo, o Canva, não é lido corretamente as palavras-chave por inteligência artificial de alguns sites. Então, olha só, coisa pior do que o que eu estava falando. Eu nem sabia disso, Tabata. Obrigada aí, Tabata, por ter compartilhado essa informação. Então, tá ouvindo, Fábio? Você tá aí ainda? Porque olha só o problema. Tá? Imagina, você vai lá, paga uma pessoa de design para fazer, não sei o que lá, aí o raio do algoritmo se quer ler. Ou seja, aí você não é chamado para entrevista, aí acha que o problema tá que de repente você colocou azul marinho, tinha que ter colocado verde. E na verdade não é nenhum dos dois, tá bom? Obrigada aí pela contribuição, Tabata. O Levi também colocou aqui. Mais caras e informações que são relevantes, então a opinião do Levi também é para não ter, e acaba até mesmo dando um perfil infantilizado no candidato. Eu também acho. Tabata, agora sim. Agora eu não erro mais. Ô, Nath, olha só, Nath sempre me assiste, não mandou uma perguntinha, Nath. Vai ter um dia que eu vou ficar parada aqui esperando você me perguntar algo, hein? Vamos lá, vamos à nossa segunda pergunta. Ué, tá. Levi, né, Levi? Poxa, como assim, né? Como a Levi não ia me mandar uma pergunta. Pessoal, quem mais tá aí no YouTube, hein? Eu tô vendo que tem mais gente no YouTube, mas não estão mandando um oi. Só meu pai mandou oi. Quem mais tá aí no LinkedIn? Também mandem oi. Oi, Rosi! Então, sol lindo aqui no Rio de Janeiro. Não tá super quente, né? Mas não tá frio. Para mim tá um clima agradável. Vamos lá, pergunta do Levi. Quantidade de páginas no currículo, qual a sua visão? Legal, boa, vamos então seguir nessa linha de currículo. Profissionais sênior, não dá para ficar pequeno. Pois é, Levi, eu, tá, com os meus clientes, então, gente, sempre entendo, assim, eu não vou falar visão, nesse aspecto não dá para falar uma visão unânime, porque vai muito de acordo com cada pessoa. Na minha visão, uma pessoa sênior, com um currículo de 3 páginas, dá para você relatar bem o que a pessoa fez, levando em consideração que tem coisas que você não precisa colocar à medida que o tempo vai passando. Então, por exemplo, o meu currículo, eu não coloco. Tá, pode deixar, Débora. Daqui a pouco eu vejo aqui se eu consigo te responder. Quantas páginas? Ó, a Nath mandou, hein? Então fica um pouco difícil. Nada, fica difícil nada. Você não tá com fone de ouvido? Manda tua pergunta aí, ô mulher. Que isso? Fica difícil nada. Escreve aí rapidinho. O Levi, então, quantas páginas? Tá? Vou te falar do meu currículo. Meu currículo, né? Fiquei aí 8 anos no mundo corporativo, já estou há quase 7 anos na minha empresa, então tem aí uma bagagem considerável, né? São quase 15 anos de profissão depois de formada. Então, toda a minha bagagem prévia não existe mais ali. Eu, por exemplo, trabalhei muito na área de comunicação. Então, eu fui organizadora, trabalhei na parte de organização de eventos, trabalhei como assessora de imprensa,
Trabalhei um pouco na comunicação, mas majoritariamente eram as duas áreas que mais me interessavam quando eu tinha minha carreira de relações públicas, que era organização de eventos e assessoria de imprensa. E nesses dois, os dois trabalhos que eu executei, eu não coloco no meu currículo. Então, por exemplo, eu fui coordenadora, já falei isso, acho que foi ontem, né? Eu fui coordenadora na época da faculdade do Comitê Olímpico Brasileiro, responsável aqui pelos Jogos do PAN, né? O Rio 2000 e Jogos do PAN 2007. Ah, esqueci o nome. Pan-Americano, tá, gente? Que rolou aqui no Rio em 2007. Eu era estudante ainda da faculdade e coordenei lá 600 voluntários, uma loucura. E eu não coloco mais isso no currículo. Por quê? Porque tem muitos anos, imagina, 2007, tem mais de 10 anos que eu passei por essa experiência. E é uma experiência que ainda me posiciona pouco na área de comunicação. Então, eu verbalizo, se a pessoa numa entrevista achasse interessante, eu falava, na época que eu participava de entrevista de emprego, se não, eu simplesmente ignorava. Então, eu não falava desse meu histórico. Eu trazia o histórico do que eu queria. Então, qual é o ponto central aqui? Na minha visão, 3 páginas está mais do que suficiente, tá bom? Acho que não tem porquê ter mais de 3 páginas para a gente ler. Acho que dá para escrever bastante coisa em 3 páginas. Cursos antigos que eu fiz, enfim, eu tiro. Eu só deixo formações com certificado ali, porque aí sim pode fazer algum peso hoje. Para o meu caso, que dou aula, e isso é levado em consideração para você ser professor, e coloco todas as áreas que eu atuei como RH. Então, quando eu entrei depois que eu me formei, a primeira empresa que eu trabalhei na área de eventos, ela não existe no meu currículo. E a segunda empresa que eu trabalhei, eu fiquei um tempinho na área de eventos e depois é que eu fui convidada para o RH. Então, esse histórico na área de eventos também não existe no meu currículo. É como se o meu currículo começasse da área de RH em diante. Por quê? Da área de RH em diante, eu já faço 3 páginas, porque tem muita história para contar. Então, é você também saber fazer recortes intencionais, gente. Tudo precisa ter intencionalidade. Qualquer coisa que você posta no Instagram, no LinkedIn, se comunicar, escrever aqui no chat, tudo tem que ter uma intenção. Então, a minha intenção é passar toda essa bagagem e essa minha experiência dentro da área de RH, como executiva de RH, para dar tranquilidade para todo mundo que me escuta, na época, antigamente, para recrutadores, de que eu tinha bagagem suficiente para estar ali. Tá bom? Então, basicamente é isso. Oi, Eduardo! Boa tarde! Muito bem. Aí, alguém do link do YouTube que me dá oi, gente. O povo do YouTube não me dá oi, fico muito carente. Débora mandou o seguinte. Ui, deixa eu fechar aqui. O que vocês acham? Pessoal de RH, Levi, me dá a sua opinião. Quantas páginas você acha que tem que ter um currículo? Quero ouvir você também. Quero ouvir vocês, gente. Eu estou dando aqui só minha opinião. Débora botou o seguinte. E olha só, gente, acabei de descobrir que não vou ter que dar aula hoje. Eba! Pronto, gente, relaxei. Agora eu tô com a vida tranquila. Agora eu posso seguir com a live. Ai, gente, que doideira. O pessoal da SPM sofre com essas parcerias. Mas, ó, Arivan, boa tarde, de Uberlândia, Minas Gerais. Muito bem. Pois é, né, Levi? Levi colocou aqui que ele também acha que são 2, 3 páginas no máximo. Tá? Então, gente, também acho que 3 páginas ali no máximo. E isso depende da experiência, né? Então, vamos levar em consideração que eu estou considerando uma pessoa sênior, tá? Uma pessoa que quer ocupar um cargo já de gerência, já passou pelos cargos de analista, já passou por especialista ou coordenação. Então, tem um histórico aí de empresas grandes, tá? Porque um profissional de 10 anos e uma página me soa muito júnior, também acho. Salvo se ele fez carreira em uma empresa somente, aí tudo bem. Aí se ele se ele só trabalhou em um lugar, realmente ele não vai ter muita página para escrever. Eu, como passei por 4 empresas, dou aula, se eu for colocar todos os convites que eu recebo, eu dou aula em 7 instituições de ensino. Mas as 2 empresas que eu tenho, aí ferrou um pouco. Aí eu preciso ter 3 páginas mesmo. Mas eu nem coloco. No LinkedIn tem todas as instituições que eu dou aula, que eu sou convidada para dar aula. No meu currículo físico eu nem coloco. Senão vai ficar muito, muito louco. Débora mandou o seguinte: quais perguntas já caíram em desuso nas entrevistas?
Não sei te responder essa pergunta, Débora. Eu posso te dar aqui alguns insights. Eu não sou recrutadora, tá, gente? Eu não recruto pessoas, nunca recrutei. E acho super legal quem faz isso. Mas eu não é meu fit, não tem nada a ver comigo. Eu ajudo as pessoas a passarem na entrevista, mas não faço a entrevista em si. Deixa eu ler aqui o restante e depois eu volto na sua, tá, Débora? Mas deixa eu responder aqui a sua outra pergunta. Sempre quis dar aulas. Fiz docência e ensino superior na FGV, mas nunca consegui. Estão exigindo mestrado. Vamos lá. Para dar aula na graduação, é obrigatório ter mestrado. Então, como é que o MEC funciona, tá? Para você dar aula no nível acima do que o MEC chancela, vamos falar sobre isso, você precisa ter sempre uma titulação acima. Então, por exemplo, se eu quiser dar aula hoje no mestrado, eu tenho que ter doutorado. Se eu quisesse dar aula na graduação, que eu não quero, mas se eu quisesse, eu teria que ter mestrado, que eu tenho. Então, eu tenho mestrado, posso dar aula na graduação. Eu não quero dar aula na pós. Se eu quisesse dar aula no mestrado, eu teria que ter doutorado. Por um tempo, cheguei a cogitar isso, gente, mas hoje não é algo que a minha agenda comporta, tá? Em algum momento pode ser que eu queira fazer doutorado, mas não é esse o momento de vida pessoal, assim, não é o meu foco. Não pode ser o meu foco fazer doutorado agora, ficar 4 anos trabalhando loucamente, estudando loucamente para fazer uma tese. Qual é o ponto aqui, Débora? Então, se você quer dar aula na graduação, sem mestrado, você não consegue. Porém, na pós, não é obrigatório. Por quê? Porque a pós, apesar do certificado, preste atenção nessa palavra, o certificado ser emitido e tem validação no MEC, pós-graduação não é diploma. Existe uma diferença entre diploma e certificado. Diploma é titulação. E o que é uma titulação? Graduação, mestrado, doutorado. O que é certificado? Qualquer curso que você faça na sua vida. O meu, por exemplo, a minha mentoria, como tem toda uma base teórica, todo mundo que completa a base teórica recebe um certificado no final. E esse certificado a pessoa pode colocar no currículo, pode colocar no LinkedIn, ela pode colocar onde ela quiser e ela vai aparecer ali, tá? Isso é um certificado. E existem instituições de ensino, por exemplo, tem a chancela de ter esse certificado emitido e chancelado pelo MEC, mas não é considerado um diploma. E por não ser considerado um diploma, é liberado que pessoas que tenham graduação somente sejam professores de pós-graduação. Eu só descobri isso depois que eu tinha concluído o mestrado. Eu só descobri isso depois que eu comecei a dar aula. E aí foi que eu descobri que eu não precisava ter mestrado. Mas o que eu vejo hoje, por exemplo, para mim? Todas as vezes que eu recebi convite para dar aula, todas, sem exceção, ninguém me pediu diploma de mestrado, ninguém falou que eu precisava ter mestrado, ninguém perguntou o que eu estudei no mestrado. Eu acho que nenhum coordenador meu de curso hoje sabe que mestrado que eu fiz. Eles sabem que foi na FGV, mas eu acho que eles não sabem o que eu estudei, qual foi minha dissertação, eles não sabem dessas informações. Mas eles quiseram ver meu histórico profissional. Então, no final das contas, para dar aula na pós, para você conseguir um bom emprego, para você ser promovido, para tudo na vida, não é sobre quantos certificados você tem no currículo. É como você consegue chancelar tudo que você escreveu. Se você fizer um currículo maravilhoso e você não sustentar isso numa entrevista, não vai mudar nada. Se eu colocar uma cacetada de diploma no meu currículo e eu não tiver pitch, discurso histórico, case que confirme, não adianta nada, tá bom? Então, Débora, se estão exigindo é porque você está querendo dar aula na graduação. Se você quisesse dar aula em pós, não precisaria, tá bom? Tabata, que agora eu não erro mais. Tabata, carreira internacional. Quais dicas você dá para quem busca oportunidades fora do país? Boa pergunta, Tabata. Tem muitas nuances, tá? Então, o primeiro aspecto é entender para que área quer ir, para que país, tudo isso influencia. Mais uma vez, quais são os desafios de uma carreira internacional? Explanação top, obrigada. Que bom, Débora, que bom que você gostou. Oi, Samuel! Né, Samuel? Olha só, gente, eu descobri ontem que 2 alunos da nossa mentoria atual vieram via TikTok.
Olha só que coisa. Aí tô vendo aqui Samuel, querido. Que bom. Hoje estamos cheios. Paloma tá aqui no Insta, você tá aqui, a Rose tá no LinkedIn. Meus alunos estão multilugares, entendeu? Só falta ter uma aluna minha no YouTube também. Aí a gente fecha, né, o ciclo. Cada um tá numa plataforma. Carreira internacional. Então vamos lá. Primeiro aspecto, é preciso levar em consideração qual área você quer atuar e qual país você quer trabalhar, tá bom? Porque isso influencia o país e a área de atuação. Qual é o problema de uma carreira internacional, gente? As complicações de você querer ir para fazer carreira lá fora. Nossos diplomas no Brasil, todos os diplomas que são emitidos no Brasil, não são válidos fora, tá bom? Só TikTok salva. Então, a pergunta importante, deixa eu só ler aqui. Patrick, obrigada, muito bom conteúdo, obrigada pelo carinho. E Cana, não, olha, ai, caceta, começou aqui o raio do pessoal do telemarketing. Pronto, voltei. Telemarketing adora ligar nessa hora, né? Vamos lá, daqui a pouquinho eu já leio você, tá, Patrick? Mas pode continuar escrevendo aí, tá? Já eu leio você. O que acontece, gente? Nenhum diploma emitido num país, deixa eu melhorar minha frase, né? Porque eu estava falando de Brasil, isso vai virar polêmico depois. Nenhum diploma emitido num país serve em outro país. Então, isso é a primeira coisa que todo mundo precisa levar em consideração, quem quer morar e trabalhar fora. Seu diploma de graduação no Brasil não tem validade em outro país. Assim como o diploma de graduação da Europa, dos Estados Unidos, do cacete A4, não importa de onde a pessoa é, da onde ela for. O diploma dela, emitido fora do país, não é aceito no Brasil como diploma, tá bom? O que muita gente faz? Eu vou fazer uma pós-graduação fora do país. Já legal, aí eu vou vir para cá pagando de rico porque fiz um mestrado, uma pós-graduação fora do país. Mas não é chancelado pelo MEC. Então, assim como no Brasil, você precisa ter um diploma de graduação para estar de acordo com o Ministério do Trabalho, para desempenhar determinadas funções, assim é fora do país, só que lá não é Ministério do Trabalho, sei lá o que eles chamam, ou de repente é o Ministério do Trabalho, enfim, Ministério do Trabalho local. Você precisa ter graduação. Então, aqui já começa a ter o primeiro entrave, porque você vai ter que pedir um registro internacional, e aí eles precisam fazer uma análise da grade curricular. É super trabalhoso e é caro, tá? Não é só pegar o teu diploma. Eles precisam saber tudo que você estudou, passar por uma comissão, analisar a comissão e tal. E aí, depois, é que decide-se se você tem diploma que pode ser validado no outro país ou não. Você estudou no Brasil. Não é correto, não é o que eles aceitam, ferrou, tá bom? Você tem que começar uma graduação do zero lá. Samueta colocou, só no Paraguai que há algumas restrições, não é assim? Não sei, Paraguai eu não sei. Hoje eu tenho pessoas e alunos meus, né, mentorados meus que moram em Houston, moram em Nova York, tem uma amiga minha que mora na Itália, tem uma amiga minha na Noruega, uma pessoa na Polônia e uma pessoa que eu atendi, que foi meu mentorado, que voltou da Alemanha. Mas eles foram com uma condição, tá? Então, vou explicar aqui como é que eles fizeram. Já tive uma gestora que era formada em Harvard na área tributária. Pois é, não, legal, aí ela tira onda, né? Pô, se eu fizer um cursinho em Harvard também, que se dane, se não vai ser aceito aqui, né? Eu tiro uma onda, não tiro colocando? Mas é isso. Então, não sei, Samuel, não sei se no Paraguai é diferente, mas nesses países, nesses locais que eu tô te falando, sim, tá? Aí vem o ponto que a Nath trouxe aqui. Nath trouxe o seguinte ponto aqui no TikTok. Tem algumas empresas que transferem funcionários, não é correto? A gente vai falar disso agora. Então, qual é o ponto? Se você vai sozinho, você tem que ter uma validação. Então, o que algumas pessoas que eu conheço, amigos meus, fizeram na época? Elas foram cursar alguma coisa que desse um diploma para elas. Mas para quem for fazer mestrado,
teve que pedir validação do diploma de graduação do Brasil, tá? Não é porque eu vou fazer mestrado que eu não preciso ter a validação do diploma. Mas quando você vai fazer um doutorado, um mestrado, é mais fácil, eles são um pouco mais flexíveis do que você só pedir esse depara do currículo aqui lá para o outro país ou aqui para o Brasil. E existe um ponto que a Nath trouxe muito bem, que foi o seguinte: tem algumas empresas que transferem alguns funcionários, correto? Correto. O nome disso é expatriado. Depois, galera do LinkedIn, só me fala se voltou, porque eu tô sem saber se voltou, tá? Eu vi aqui o travou, mas eu não sei se agora voltou, tá? Assim como, Nath, me dá aí um ok se voltou aqui no TikTok, tá? Que aqui o pessoal do Insta já me deu um ok. Seguinte, o nome disso é expatriado. E o que é o expatriado? É uma empresa que não necessariamente é uma multinacional, tá? Pode ser uma empresa brasileira que tem a sede em outros lugares. Hoje, eu recebi uma ligação com isso de uma mentorada minha que está vivendo essa situação. É uma empresa brasileira e essa empresa tem sede na Argentina, tem filial na Argentina, a sede é aqui, e eles precisam de alguém lá. E aí estão convidando ela para assumir essa posição, tá bom? Então vamos lá, Nath, como é que funciona o expatriado, que para mim é o melhor cenário? Primeiro, ele é o melhor cenário porque você já trabalha na empresa. E quando você vai como expatriado, que é a nomenclatura, entende-se que você, como expatriado, Rose vem para cá, né, Rose? Melhor, aqui está mais garantido. Em Instagram e TikTok estão mais garantidos hoje. Quando você vai, vou até botar um pouquinho mais para cá para vocês ficar com a cara mais. Primeiro aspecto, quando você vai como expatriado, a empresa te convidou para a expatriação. Então, isso daí já é o melhor cenário dos mundos. Porque quem tem que se preocupar com mudança, com tudo, é a empresa, não é você. Quando você vai como expatriado, como que funciona isso no regime contratual? Um expatriado é uma pessoa que mora e trabalha no Brasil e que está trabalhando eventualmente fora. O que isso significa em termos práticos? Se eu estou aqui, se eu sou daqui e estou trabalhando e morando fora porque a empresa me chamou, o meu regime contratual continua sendo do Brasil, porém a empresa tem que pagar por essas mudanças. Então, ela tem que pagar o meu deslocamento e ela tem que pagar uma diária. Olha, Nath, veio para cá para o Insta. Olha que legal, nem sabia que você me seguia no Insta, menina. Então vamos lá, que é bom que eu fico olhando aqui para cá, fico aqui, mas enfim, estamos olhando aqui para os dois. O que é interessante, então, para vocês entenderem nesse aspecto? O TikTok também está travando, né? Ai, que saco. Mas tá bom, fica o tempo inteiro falando conexão perdida. Vamos ver. Isso aí, vem para cá então para o Insta. O Insta tá, pelo visto, é um lugar com mais possibilidade, gente. É o único que está funcionando hoje. Ah, você me segue em todas as redes? Ah, que legal! Muito bom. Então, Nath, vamos lá. O que acaba acontecendo? Então, o expatriado, ele continua tendo regime CLT. Então, pela legislação, ele é um profissional que mora no Brasil, que trabalha no Brasil e que foi colocado em outro lugar. Então, exatamente o que o Levi colocou. O que acaba acontecendo? LinkedIn voltou, hein? Agora vamos torcer para ir. Mas qualquer coisa, Márcia, me segue no Instagram, que é o lugar que mais está dando certo até agora. O que acaba acontecendo? Por o seu regime ser do Brasil e a empresa está levando você a morar e trabalhar um tempo num outro país, tudo tem que ser pago pela empresa, como o Levi está colocando aí. Então, você recebe um auxílio mudança, então toda mudança para esse novo país tem que ser pago pela empresa. O automóvel, ou seja, sua locomoção dentro do país tem que ser paga pela empresa. Todas as alimentações. Porque se eu falar alimentação, você vai pensar assim, mas o almoço hoje na minha empresa também é pago pela empresa. Mas não, todas as alimentações. Então, você recebe um valor, tá bom? Quando você recebe esse valor, ele é um valor aí, ó. Tabata tá colocando, não voltou mais, né? Que pena, ó, voltou, Tabata. Mas é que é uma doideira isso aqui, porque tem um delay entre eu voltar e vocês verem. Enfim, espero que você ainda esteja aí. Então, o que acaba acontecendo? Mas, me sigam no Insta, porque aí nessas horas vocês conseguem ir para outra rede e a coisa continua funcionando, tá?
Aí, voltou, Tabata. O que acontece então? Diante disso, a empresa ela tem que continuar pagando o seu salário do Brasil e pagar um adicional. Então, o que a empresa faz? Ela paga o valor que você tinha aqui no Brasil, então você recebe seu salário normal e você recebe uma bolsa auxílio todos os meses, tá bom? Então, o que eles trazem é, eu vou dar um auxílio de, sei lá, $200 por dia, tá? Supondo. Você vai somar isso ao seu salário. Então, você vai pegar esses $200, vai multiplicar por 30 e ainda vai somar o seu salário. Então, o expatriado é a melhor coisa do mundo. O que muitas empresas fazem e que é uma excelente estratégia para quem quer seguir uma carreira internacional? Que a pergunta foi até da Tabata, né? Que bom aí, Tabata, que para você voltou. Você dá F5, aí a coisa voltou. Qual é a melhor estratégia na minha visão? E é a estratégia que eu desenho para os meus mentorados, tá? A pessoa conseguir uma transferência como expatriado e depois ela ser contratada naquele local. Por quê? Num primeiro momento, a empresa vai te levar como expatriado. Só que depois de um tempo, isso fica muito caro, porque imagina a empresa bancar o seu salário no Brasil mais uma diária. E não importa de quanto é essa diária, gente, façam cálculos, tá? Quando fala aí, imagina $50 que você passa a receber todos os dias por 30 dias do mês, mais o seu salário. Então, eu estou falando aí de $1.500 por mês adicionados ao seu salário. Então, é caro para a empresa. E a empresa continua pagando todos os encargos no Brasil, porque não importa onde você está, a empresa vai continuar pagando todos os custos que tem trabalhistas do Brasil. Então, o que muitas empresas fazem é contratar, levar você como expatriado e se identificar que existe uma possibilidade para você realmente ficar lá, morar lá, ficar muitos anos, construir um trabalho lá. O que eles fazem é pegar, encerrar o seu contrato no Brasil. Então, você volta para cá para o Brasil, pede demissão, fecha a sua conta no Brasil, volta para lá e eles te contratam naquele país. E quando existe uma contratação por parte da empresa, cabe à empresa pagar todos os custos. Então, custo de pegar e fazer a transferência do seu diploma, fazer as análises, mostrar para o governo que você já tem um emprego, que você tem um histórico no Brasil, e isso é levado em consideração. Eu, por exemplo, quando fui tirar o meu visto americano, que aliás eu lembrei que eu tenho que renovar, quando eu fui tirar o meu visto americano, por exemplo, eita, Lelê, gente, adoro, né? Hoje a live tá para os fortes. Hoje a live é um teste de resistência, gente, não é uma live. Não é no Divã com RH, é uma prova do No Limite que você está vivendo aqui para me assistir. Vamos lá. O que acaba acontecendo? Eu, quando, por exemplo, fui tirar visto americano, por eu trabalhar numa empresa americana, aliás, eu trabalhava na Siemens, foi super fácil. Por quê? Porque eu levei lá uma carta da empresa dizendo que eu trabalhava lá, então isso me chancelou. Então, quando você vai, live sem perrengue não é live. Adorei, Bruno. Eu vou adotar isso, tá? Eu vou passar a usar essa frase a partir de agora, tá? Vou me apropriar, mas eu dou crédito, tá? Eu falo que foi você que falou. Mas o que acaba acontecendo? Isso facilitou minha vida. Então, também acaba facilitando muito a vida das empresas de você conseguir, enfim, um cartão provisório, um visto provisório, um visto permanente, quando é a empresa que faz esse processo para você. Então, eu recomendo esse processo. Inclusive, a gente tem uma mentorada nossa de uma turma do ano passado que entrou e tinha uma meta de longo prazo. Então, a gente trabalha aqui em todas as metas de forma convergente. E a meta de longo prazo dela é morar em Portugal. E a minha recomendação para ela foi, querida, ótimo, mas para você mudar para Portugal, o ideal é você mudar de empresa, porque ela trabalha numa empresa brasileira que não tem posicionamento internacional. E eu acho mais complicado, eu acho mais arriscado. Eu tenho uma amiga que, putz, incrível a história dela. Ela foi para a Itália, foi fazer mestrado na Itália para poder conseguir um emprego lá. Ela queria mudar, ela não queria morar no Brasil, mas ela levou uns 4 anos para conseguir um emprego legal. Ela trabalhava de babá, de garçonete, de atendente de restaurante, ganhando pouco. Passou muito perrengue lá. Muito perrengue. 4 anos de perrengue. Aí o visto vencia, ela voltava para o Brasil, aí ficava aqui um mês, porque é obrigatório quando o visto vence, você ficar um mês no seu país de origem. Aí ela voltava para lá e ficou nisso por 4 anos. Depois ela arrumou um emprego na... Ai, caramba, na FAO. Ai, gente, como é que é o nome? Na ONU, é porque a FAO é um braço da ONU.
Então, ela foi trabalhar na ONU. Poxa, super bacana, top. Regime CLT nesses países é bem diferente daqui, tá? São poucas pessoas que entram em regime CLT, a maioria são contratos de trabalho provisório por tempos determinados. Então, ela ficou nesse contrato por muitos anos, em vários contratinhos pequenos com a ONU. Mas é incrível a história dela. Ela saiu da Baixada Fluminense daqui, morando super mal, num bairro péssimo, que mal tem transporte público, e hoje em dia mora em Roma. Mas passou perrengue lá também, tá? Então, carreira internacional é mais difícil do que vendem. É viável, é possível, mas tem que ter muita vontade, muito sangue no olho. Por isso que o ideal é fazer uma transição dentro de carreira, dentro da empresa, tá bom? Meus amores, vou indo então. Agora estou mais tranquila. Imagina passar por todos esses perrengues e ainda ter que sair correndo daqui, ia virar uma loucura, né, minha vida? Então, nada acontece por acaso. Que bom que mudaram a data, então eu vou conseguir ficar aqui tranquila. Não é Disneylândia, né, Levi? Vendem muito Disneylândia, né? Que, ai, nossa, eu vejo muito, né? Hoje em dia a SPM tem muitas parcerias com escolas e eu sou palestrante nessas escolas para falar de carreira, porque a SPM é uma faculdade com foco em marketing. Então, eles têm poucos profissionais com a área de humanas, RH, comportamento humano. Então, eu dou muita palestra sobre carreira em escola. E é impressionante, assim, como que vendem na escola que carreira internacional é fácil. E aí os alunos ficam assustados, sabe? Porque quando eles veem que é coisa mais complexa, que o cara vai ter que ir para lá, vai ter que limpar chão, vai ter que limpar banheiro, vai ter que trabalhar como empregada doméstica, aí a pessoa começa a não gostar tanto da ideia de ir. Mas é assim que funciona, né? A vida como ela é. Nath, obrigada por mais um dia. Eu que agradeço a presença de vocês. Beijo, tchau, tchau, pessoal. Até amanhã.